Antes de começarmos, eu vou te mostrar o lanche aqui dessa empresa e você vai entender o que ela tem a ver com a história da Ford e vai descobrir também o que foi que a Ford fez que modificou o mundo inteiro. Meu nome é Bruno Brandão e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje você vai conhecer bem mais sobre a história da Ford. E é impossível contar a história da Ford sem antes conhecer a história do pai do Fordismo, o grande inventor Henry Ford. Nascido em 1863 no condado de Wayne, no Michigan, nascido e criado em uma fazenda onde trabalhou a maior parte da sua infância junto com seu pai. Só que o menino Henry Ford não gostava dos afazeres da fazenda, pois era um trabalho árduo, tanto para ele quanto para os animais que faziam ali o trabalho pesado. E foi lá que ele começou a pensar em como mecanizar aqueles serviços para que nem ele, nem os animais sofressem tanto. E assim iniciava a sua carreira como inventor e mecânico, pois ele realizava os reparos em todo o maquinário da fazenda. Ainda assim, ele não estava satisfeito com o trabalho na fazenda, pois aquilo não era a sua paixão, embora fosse o desejo do seu pai que ele continuasse ali. E foi com o falecimento da sua mãe em 1876 que ele deixou bem claro a sua insatisfação e o desejo de sair da fazenda, pois até então a sua mãe era o motivo que o manteve ali. Aos 15 anos ele já era conhecido como reparador de relógio entre seus amigos da escola e aos 16 anos ele se muda para Detroit para trabalhar como aprendiz de operador de máquinas, ficando lá até 1882, que é quando ele retorna para a fazenda para se especializar em motores a vapor. Nos anos seguintes, ele trabalha em empresas de motores a vapor, mas o seu interesse, na verdade, era motor de explosão movido a gasolina. E foi em 1887 que ele consegue construir o seu primeiro motor. Nos anos que se seguiram, Henry Ford se casa e logo após vai trabalhar na Edison Illuminate Company, que é a empresa do lendário Thomas Edison. E por que esses dois acontecimentos foram cruciais para o sucesso de Henry Ford? Primeiro, com o tempo, ele se torna um engenheiro-chefe da Edison Illuminate Company, chegando a encontrar Thomas Edison pessoalmente e revelando a ele o seu desejo de trabalhar com automóveis movidos a gasolina. E Thomas Edison o motiva falando para que ele continuasse trabalhando em seu projeto. E em segundo é que ele tinha um grande apoio da sua esposa e isso o deixava cada vez mais motivado. Agora, um ponto em comum entre os homens de sucesso, assim como eu falei lá na história de Elon Musk, Henry Ford também teve que correr riscos, pois um representante da Edison Illuminate Company te procurou e pediu para que ele focasse mais na área de energia. Só que Henry Ford recusou o pedido. E como ele já tinha se capitalizado trabalhando ali como engenheiro-chefe da Edison Illuminate Company, ele resolveu sair para trabalhar com seus próprios carros. Os primeiros anos de Henry Ford como empresário foram bem difíceis, pois ele teve vários problemas ali, tanto na construção dos carros, que saía com um custo muito alto, quanto o conflito de interesse dos investidores, pois Henry Ford queria trabalhar com carros para corrida, já os investidores não tinham esse mesmo interesse. E foi assim que ele foi demitido da sua própria empresa. E aos 40 anos, em 1903, ele funda a Ford Motor Company, junto com alguns investidores. E o seu primeiro carro foi um sucesso, o modelo 999. Além de rápido, Henry Ford conseguiu persuadir
um piloto daquela época para que corresse com seu carro, o que deixou ele ainda mais popular. E com a venda desse carro, ele conseguiu se capitalizar ainda mais, comprando assim as ações dos investidores, e agora ele estava sozinho para lançar o carro que mudaria não só a Ford, como o mundo inteiro. Só que nessa época tinha um pequeno problema. A rotatividade na Ford Motor Company era muito alta, devido ser um trabalho desgastante, e isso era muito ruim para a Ford, porque além da perca de tempo em ter que treinar um novo funcionário, isso gerava também uma perca de dinheiro. E aí é que a história do lanche do McDonald's começa a fazer sentido. Henry Ford revoluciona o mercado, oferecendo para os seus funcionários o dobro do que era oferecido naquela época. A diária naquela época estava entre 2 dólares e pouco, e Henry Ford oferece para os seus funcionários 5 dólares, que para aquela época isso era muito dinheiro. E isso fez com que os melhores mecânicos daquela época corressem para Ford para procurar emprego. E foi ali que ele criou o sistema revolucionário que é a linha de montagem, pois os funcionários não necessitavam mais tanto de treinamento, pois cada um fazia apenas uma coisa, e isso acabou aumentando a produção e barateando o modelo T, mais conhecido aqui no Brasil como o Ford Bigode. E com o aumento do salário de seus funcionários e a redução do custo de produção do modelo T, seus próprios funcionários começaram a comprar o carro. E isso foi muito bom para a empresa. Mas o que essa linha de montagem tem a ver com o McDonald's e com as empresas do mundo inteiro? É que as empresas começaram a implantar esse sistema de montagem. Quando você chega no McDonald's, ele tem ali o mesmo sistema. Cada funcionário faz uma coisa. Isso faz com que aumente a produção e reduza o custo do lanche. Por isso que esse sistema foi revolucionário para o mundo inteiro e é utilizado até hoje. Em 1919 é fundada uma filial da Ford aqui no Brasil, inicialmente para a revenda do modelo T e posteriormente para a produção do mesmo carro e também do caminhão TT. Alguns anos depois, com a produção da borracha monopolizada pelos britânicos, um produto essencial para a fabricação dos carros, tanto para os pneus quanto para as mangueiras, se inicia um novo vínculo com o Brasil, pois em 1927, nas margens do rio Tapajós, no estado do Pará, a Ford inicia a extração do látex das seringueiras para a produção de sua própria borracha. Porém, foi um período muito conturbado para a equipe da Ford, pois eles não estavam acostumados com o clima do norte e nem o pessoal daquela localidade estavam acostumados com a cultura de trabalho dos norte-americanos. E ali ocorreram muitos conflitos, doenças, chefes de produção morrendo, indo embora, até que em 1945, com o crescimento da produção de borracha derivado do petróleo crescendo, finaliza ali o projeto da Ford de extração de látex na Amazônia. Voltando um pouco ali para o ano de 1929, a empresa de Henry Ford sofre um grande impacto com o período da Grande Depressão, que foi a quebra da bolsa norte-americana, que gerou queda da produção, do faturamento e muitas demissões. Henry Ford falece em 1947 e quem assume a gestão da Ford é o seu neto, Ford II. Já aqui no Brasil, a Ford se mantém desde 1919 até esse ano de 2021, que é quando ela anuncia a saída de sua produção aqui do país. Então o que nos resta é aguardar os próximos capítulos da história
de sucesso da Ford. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, já deixa o seu like. Não esquecendo de se inscrever aqui no canal para estar fortalecendo. E eu queria fazer uma pesquisa aqui com você. Na verdade, eu quero saber quantas pessoas realmente gostaram desse conteúdo e chegou até o final desse vídeo. Então, se você puder, comenta aqui embaixo, cheguei até o fim, pois dessa forma eu vou ter um controle de quantas pessoas realmente consumiram todo esse conteúdo, tá certo? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo Histórias de Sucesso.